Olá a todos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao canal Mestre da Felicidade, o canal que eu criei para dividir meus aprendizados e estudos sobre a felicidade com todos vocês, para ajudar vocês a se tornarem cada vez mais felizes e mais mestres da felicidade da própria vida de vocês. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Beleza? Poxa, eu estava até com saudade aqui de voltar a fazer os vídeos para vocês. Eu estou bastante tempo, né? Fiquei bastante tempo, praticamente em dezembro, sem fazer nenhum vídeo para vocês. Estou voltando só agora, né? Quase no finalzinho, agora, quase na metade pro final agora de janeiro de 2026, né? Foi um tempo que eu tirei para refletir sobre muitas coisas, rever muitas coisas, me organizar com muitas coisas, para começar agora esse ano já com uma nova fase, com um novo modelo, tanto para minha vida pessoal quanto para minha vida profissional, que vocês aqui e o canal fazem parte, né? Afinal, esse ano agora de 2026, eu estou completando 20 anos que eu estudo a felicidade, que eu comecei em 2006 e agora estamos em 2026, então são 20 anos que eu estou completando o estudo sobre a felicidade, onde eu comecei a estudar a felicidade para poder ajudar todos vocês nesse momento de transição energética planetária que a Terra está passando, e eu acabei desenvolvendo uma metodologia durante 20 anos de estudo sobre a felicidade para poder dividir com vocês. Então esse canal, o canal Mestre da Felicidade, é um canal que eu começo a dividir cada vez mais essa bagagem de estudo sobre a felicidade com todos vocês, né? Então é um ano muito importante, um ano que eu começo muitas coisas. Eu tenho esse canal agora aqui, que é o canal que eu venho aqui individualmente, pessoalmente aqui para dividir meus aprendizados com vocês sobre a felicidade e com todos os assuntos que forem relacionados à felicidade, que influenciam na nossa felicidade. E tem um segundo canal que eu criei no ano passado, mas eu não comecei a divulgação ainda, que é um canal de entrevistas, onde eu vou começar a entrevistar cada vez mais pessoas que são referências e que são exemplos de superação ou de desenvolvimento, ou desenvolveram várias virtudes e qualidades e que as tornaram quem elas chegaram a ser, ou desenvolveram as qualidades muito bacanas que elas têm e que eu quero trazer para vocês, para dividir com vocês aqui muitos exemplos bacanas de vida, de crescimento, de superação e de fortalecimento, para que a gente fique cada vez mais feliz e vejam exemplos muito positivos que inspirem cada vez mais a gente para se tornar cada vez mais feliz, mais saudável, mais forte em todos os campos da nossa vida, né? Então esse é o segundo canal que eu tenho, que eu não comecei a divulgação, que eu vou começar agora em breve, né? Talvez nas próximas semanas já, para começar a dividir com vocês aqui muitas histórias bacanas, de muita gente bacana aqui, para a gente ficar inspirado e cada vez mais pilhado aqui, para se tornar cada vez mais forte, mais feliz na vida. Beleza? Então é isso, gente. Então esse é um ano que eu vou começar agora a aprofundar cada vez mais meus trabalhos todos, que já estão completando 20 anos de estudo sobre a felicidade, que eu já tenho muita coisa para entregar para todo mundo, né? E esse canal é onde eu comecei eu estou começando a entregar conteúdo para vocês, né? Então é um período que eu tirei agora para rever, refletir muitas coisas, e como tudo que eu faço na vida sempre, é sempre seguindo meu coração, seguindo aquilo que eu tenho, aquilo que eu tenho vontade profunda mesmo, né? Então, esse meu estudo sobre a felicidade, esse meu projeto da felicidade, é uma coisa que veio do meu coração aqui mesmo, para poder dividir isso com todos vocês. Eu estou há 20 anos estudando isso para dividir com vocês, gente. Como eu já disse em outros vídeos também, né? Que são pessoas que eu não conheço ainda, algumas eu conheço, outras eu não conheço, outras eu nunca vou conhecer, mas é uma coisa que veio do meu coração para dividir com vocês todos aqui nesse momento, que é a forma que eu achei que eu podia contribuir com vocês, com todo mundo, para ajudar todo mundo a se tornar mais feliz nesse momento de transição energética, onde as energias ficam cada vez mais intensas, a natureza fica cada vez mais intensa e a gente fica cada vez mais intenso, e isso tudo reverbera muito em nosso estado físico, emocional, né, nossos sentimentos, nosso mental, nossa forma de pensar, de enxergar as coisas, né? Então é assim que eu quis contribuir nesse momento que eu achava que ia chegar, da transição energética planetária, com as coisas cada vez mais intensas, com as energias da Terra cada vez mais intensas, né? Então, gente, é isso aí. Então foi esse momento agora que eu tirei agora para rever algumas coisas, para refletir, e estou começando o ano agora aqui, então a gente está já no meio para o finalzinho de janeiro aqui de 2026, e agora eu volto a fazer meus vídeos e trazer cada vez mais conteúdo bacana para vocês, para dividir muita bagagem, muito aprendizado e compartilhar muita coisa bacana com vocês, sempre querendo o melhor para vocês, ajudar vocês a se tornarem cada vez mais felizes, mais fortalecidos e mais mestres da própria felicidade de vocês e mais mestres da própria vida de vocês, né? Então é isso aí, gente. Então, bom, é isso aí. Sejam bem-vindos aqui novamente, né? Começando o ano de 2026. E aí, gente, eu vim fazer um vídeo hoje, né? Só um pouquinho, antes de começar a falar do meu vídeo, que é o assunto que eu vim falar para vocês hoje, e pode sentar, porque esse vídeo aqui vai demorar.
Esse vídeo aqui é quase uma palestra, tá? É quase uma palestra sobre a área de saúde física, de saúde emocional, das nossas emoções, mental, dos nossos pensamentos e espiritual, das nossas energias superiores, vamos dizer assim, né? O tema que eu vou falar hoje é um tema que é muito importante, que é o tema sobre exercícios físicos e o quanto isso influencia na nossa vida, em todos esses aspectos, em todas essas nossas sobreposições de energias que a gente tem que estão relacionadas com o nosso corpo físico, né? Então eu vim falar isso para vocês hoje, mas antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo, eu queria falar para vocês que já coloquei um videozinho no canal aqui fazendo uma propagandinha desse trabalho, mas agora é para falar para vocês, para valer mesmo, começar o ano aqui já falando para vocês. Eu estou com o meu primeiro trabalho agora, que é um trabalho que eu vou começar já comecei a divulgar agora, quer dizer, só fiz um vídeo e coloquei no canal, e é um trabalho que eu vou começar agora a divulgar para todos vocês, cada vez mais, em todos os meus vídeos eu vou falar. Eu estou começando a lançar agora, estou lançando meu trabalho agora, meu trabalho de mentoria em felicidade. O que é meu trabalho de mentoria em felicidade? Meu trabalho de mentoria em felicidade é um trabalho de treinamento em felicidade, tá? É um trabalho onde eu juntei, onde eu estou há 20 anos estudando a felicidade, desenvolvi uma metodologia, um método para aplicar nas pessoas, para ajudar as pessoas a serem cada vez mais felizes. E aí, esse método eu vou começar agora a aplicar nas pessoas. Então eu desenvolvi esse trabalho que se chama Mentoria em Felicidade, que é um trabalho de treinamento em felicidade, onde eu vou treinar as pessoas para se tornarem cada vez mais felizes. Então eu estou estou me tornando um treinador da felicidade. Tem o treinador físico, né? O treinador de não sei o quê. Eu sou treinador de basquete, futebol, não sei o quê, de natação, treinador de todos os esportes. Então, de artes marciais, qualquer coisa. Eu sou o treinador da felicidade. Então, a partir de agora, eu começo a desenvolver o meu trabalho de treinador em felicidade. Então, eu estou me tornando um treinador em felicidade, né? Pode ser também conhecido como um coach da felicidade. Então, eu sou o coaching da felicidade, né? É um trabalho de coaching da felicidade. Eu sou o coach da felicidade, né? Mas é isso, então eu sou um treinador da felicidade e que vou agora começar a atender cada vez mais as pessoas no meu trabalho de mentoria em felicidade, que eu estou começando agora a oferecer, atendendo algumas pessoas individualmente, né? Então eu vou atender algumas pessoas individualmente e vou focar bastante nos meus trabalhos de mentoria em grupos grandes, onde eu vou fazer trabalhos coletivos, um trabalho de mentoria em grupo, tanto online quanto presenciais, né? Que é o grande foco do trabalho, mas vou começar a atender as pessoas também individualmente. Então, quem tiver interesse nesse trabalho de mentoria em felicidade, nesse trabalho de treinamento em felicidade, eu como treinador da felicidade, quem tiver interesse, entra no meu site, que eu tenho um site que é www.robertoonaga, Onaga é O-N-A-G-A, Onaga, vai ter no link também aqui, né? Então é www.robertoonaga.com. Esse é meu site. www.robertoonaga.com www.robertoonaga.com. Entra lá, vocês vão conhecer todos os meus trabalhos que eu faço e lá vai ter meu trabalho de mentoria e felicidade, onde eu explico direitinho como é que é esse trabalho. E aí quem tiver interesse, é só mandar mensagem pelo telefone de WhatsApp que vai estar lá e também ou pelo e-mail que vai estar lá também. A pessoa, vocês escolhem o que vocês querem. Beleza? Então é isso, eu estou começando o ano agora já divulgando meu trabalho, que finalmente eu estou com meu trabalho praticamente, enfim, tem muitos trabalhos que estão prontos, outros que estão já no caminho de ficar pronto, tem muitos trabalhos para entregar para vocês, então cada um está no nível, uns já estão prontos faz tempo, outros estão agora no meio, outros já estão vão ficar pronto lá para frente, enfim, assim vai, né? E lá vão ter vários trabalhos para vocês, mas finalmente esse trabalho de mentoria e felicidade eu estou começando a lançar para vocês, e é muito bacana, tá? Então, quem tiver interesse, quem quiser, né? Quem tiver tristinho, quem tiver muito triste, quem tiver um pouquinho triste, quem tiver neutro, normal, ou quem tiver um pouquinho feliz, ou quem tiver feliz e quer ficar mais feliz ainda, quem quiser aumentar o nível de felicidade, procura lá esse meu trabalho, que é o trabalho de mentoria e felicidade. Beleza? Que é um treinamento em felicidade. Então quem tiver interesse, entra aí, entra no meu site, que eu falei pra vocês, e também vai ter na descrição do vídeo aqui, o meu site também, vocês entram lá e vasculham direitinho, e eu vou estar à disposição aqui para ajudar quem quiser se tornar cada vez mais feliz e aumentar o nível de felicidade de cada um. Beleza? Então é isso aí, gente. Então vamos lá, dado essa conversa de início aqui de vídeo de muito tempo aqui, né? E falar um pouquinho desse meu trabalho novo de mentoria em felicidade. Então agora eu vou falar para vocês, gente, o que a gente vai começar agora a conversar agora aqui nesse vídeo, tá? Esse vídeo agora é o vídeo que eu começo a trazer o assunto para vocês. Agora eu vou falar para vocês do assunto desse vídeo, que é um assunto da área de saúde, que é o assunto sobre exercícios físicos
e o quanto eles influenciam no nosso corpo físico, na nossa parte emocional, né? No nosso campo emocional, nos nossos chakras, na nossa parte mental, na nossa mente, como influencia na nossa mente e como influencia na nossa parte espiritual também, vamos dizer assim, né? Então, o quanto é importante o corpo físico tá exercitado, quanto que as atividades físicas são importantes e que influenciam o nosso corpo para a gente ter longe, para a gente ficar jovem, ficar saudável, se mantendo se mantendo num corpo adulto o mais saudável possível que a gente consegue ficar, né? E o quanto isso proporciona para a gente um estado enquanto a gente mantiver essas atividades, a gente vai manter uma longevidade por tempo indeterminado. Então, assim, a prática do exercício físico mantém com que o nosso corpo fique no estado de plenitude e saudabilidade por o máximo de tempo possível e o quanto ele ajuda a regular e controlar todas as nossas energias, nossas emoções, para que a gente se mantenha sempre saudável assim, né? Então é isso que eu vou falar para vocês. A importância dos exercícios físicos para a nossa vida. E o quanto isso proporciona para a gente a longevidade, a vitalidade, a felicidade e um corpo praticamente, vamos dizer assim, teoricamente imperecível, vamos dizer assim. Bom, vamos lá. Eu não ia começar por isso, porque eu já organizei na minha cabeça qual que é a ordem das coisas, mas queria falar para vocês, né, iniciando agora, o que eu ia falar para vocês, assim, né? A gente tem que cuidar muito bem do nosso corpo, porque ninguém tem que nada, mas o ideal, que também não é obrigatório, mas o quanto é bom a gente cuidar do nosso corpo através de exercícios físicos. O quanto nos beneficia, o quanto nos faz bem o exercício físico. Vamos dizer assim, né? Não estou aqui para falar nada que nada é obrigatório, que o ideal, não é nada assim, né? Assim, o quanto que fazer exercícios físicos faz bem pra gente, e quem sentir essa vontade, né? E conseguir manter essa disciplina, o quanto que a pessoa vai se beneficiar disso, né? A minha visão sempre, nunca é só física. Minha visão é física, é energética, é mental, é espiritual, é universal. Eu sempre tento trazer o máximo de uma visão mais ampliada que eu tenho da vida, unificando tudo, físico, mental, emocional, espiritual, né? Essa visão sempre muito, muito, muito universal de tudo, né? Não só terrena, mas também cósmica, como também universal. Então eu sempre tento trazer o máximo de entendimento e com consciência e compreensão da vida que eu tenho dentro de um contexto maior, sempre, né? Então eu sempre tento olhar a visão geral para entender o particular, o pequeno, o micro, né? A visão macro para entender o micro, né? Então, vendo todos nós como seres experienciadores da experiência universal, eu fico vendo a nossa vida agora aqui como seres humanos, como pessoas, vivendo a vida e a importância da gente agora, nesse caso, com a questão dos exercícios físicos na nossa vida, né? Eu acho que assim, nós somos espíritos que vivenciam toda a universalidade e que em certo momento ele experimenta a vida como uma experiência, a vida física como uma experiência, como seres humanos, né? Então a gente o nosso espírito experimenta a vida humana. E aí esse corpo físico é o veículo, é o canal, é a armadura, vamos dizer assim, né? É a roupagem, é o corpo que possibilita a gente transitar na nossa vida aqui, ter essa experiência de vida humana, né? Então, o nosso corpo é como se fosse, não sei se todo mundo assistiu, mas quem não assistiu, assista. Tem um filme chamado Avatar, que é do diretor chamado James Cameron, onde uma pessoa vai lá numa nave, ele entra numa cápsula, né? Essa cápsula ele dorme, ele é em estado de hibernação e ele projeta a consciência dele, vamos dizer assim, o espírito dele projeta e encarna num ser indígena lá no planeta no meio da floresta, né? E aí ele, durante o dia, ele vivencia a vida lá na floresta com aquele outro corpo, que é um corpo de um carinha azulzinho, né? E à noite ele volta para o corpo original dele, que está numa câmara de hibernação, onde ele dorme lá e tudo mais. Então, essa é uma analogia que, na verdade, para mim, eu acho que é a verdade das coisas, né? É como se o nosso espírito estivesse em outros lugares, em outras dimensões, vamos dizer assim, e ele está projetado aqui durante o dia para vivenciar a experiência humana física, né? Então essa visão que eu hoje tenho cada vez mais da vida, é a minha visão sobre a vida. Então,
esse o corpo que a gente tem, ele tem que ser, não é que ele tem que ser, mas quanto mais a gente cuida dele de várias formas, mais saudável ele fica, melhor ele fica e mais a gente consegue viver a vida numa plenitude por estar em estado de saudável, estar no estado de saudabilidade, estar saudável, né? Então, quanto mais ele nosso corpo é bem cuidado, melhor a gente se sente, melhor a gente fica, mais a gente se sente bem, se sente pleno, mais disposição, mais vitalidade, mais força, mais a gente tem um corpo apto para todas as atividades do dia a dia e fora do dia a dia, para aventuras, para tudo, e a gente sente o nosso corpo bem, a gente sente disposição, sente vitalidade, né? Então, cuidar do nosso corpo é importantíssimo. E o ponto que eu queria trazer para vocês hoje é o quanto a prática de atividades físicas, de exercícios físicos, são importantes para a nossa vida. Para a nossa vida. E aí eu vou falar em todos os aspectos. Quanto que é importante para o nosso corpo físico, para a parte emocional, mental e espiritual, vamos dizer assim, né? Então, começando com o corpo físico, como é importante, o quanto as atividades físicas são importantes para o nosso corpo físico mesmo, para o nosso corpo, né? Quando a gente faz atividades físicas, seja elas quais forem, né? As atividades físicas que a gente faz, elas deixam com que o nosso corpo fique o quê? Que o nosso corpo fique bem. Quando a gente pratica atividades físicas, o nosso corpo fica bem. A gente, quando faz atividades físicas, tem toda uma circulação do sangue inteiro, tem toda a circulação do corpo inteiro, né? O sangue circula o corpo inteiro, então a gente fica com o corpo inteiro com uma circulação boa, os músculos ativos, né? Os músculos ficam ativos, né? A parte todo do nosso corpo, tudo que envolve o nosso corpo, né? A parte óssea, a parte de todas as partes do nosso corpo, elas estão se mexendo, elas são ativas. E quando elas estão ativas, isso faz com que o corpo fique bem, em bom funcionamento. Uma bicicleta que fica parada, ela começa a enferrujar e começa a estragar. Um carro que fica parado, ele começa a enferrujar, começa a estragar. Qualquer produto, qualquer eletrodoméstico que fique parado sem uso, com o tempo vai estragando. Uma fruta, uma verdura, um legume, qualquer coisa vai estragando com o passar do tempo se fica parado, né? O fruto você tira do pé, você tem que comer, né? Senão depois de alguns dias ele estraga. Qualquer alimento é isso, porque o alimento ele tem vida, então ele, depois de um tempo, ele começa a deteriorar a vida, né? Deteriorar a vida, né? Então, as coisas que são utilizadas, elas conforme são utilizadas, elas se mantêm bem. E aí você vai fazendo a manutenção, ela vai ficando bem para sempre, vai ficando sempre bem. Né? Então, a bicicleta você vai usando, ela vai ficando sempre bem. Aí quando precisa trocar o pneu, você troca o pneu, quando precisa colocar óleo, você coloca, e assim você vai fazendo a manutenção e as coisas sempre ficam bem, mas sempre tem que estar sendo utilizadas. Quando as coisas não são utilizadas, elas ficam ruins, elas enferrujam, elas estragam e quebram. Então o nosso corpo é igual. O nosso corpo, quando ele está no estado de uso, ele está no estado de uso, a gente está fazendo atividade física, a gente faz atividades físicas, né? Vamos supor, diariamente a gente faz atividades físicas, o corpo inteiro, diariamente ele está em atividade física, então a gente está com o corpo inteiro sendo movimentado, mexido, todas as partes do nosso corpo estão sendo ativadas, está tendo uma movimentação, então isso faz com que o nosso corpo físico fique bem e faz com que nós nos sintamos bem também. A gente fica com mais energia, a gente fica com mais disposição, fica com mais vitalidade, né? Fica com mais força. Então assim, fazer exercícios é muito bom, porque proporciona pra gente todo um estado energético, com mais energia, com mais vitalidade. A gente se sente com mais vida, né? Tudo. Fica com uma postura melhor, fica com mais energia, fica com mais vida, com mais força, a gente se sente muito melhor. Agora, quando a gente para de fazer alguma atividade física, quando a gente não está fazendo, quando a gente ou não faz atividade física, ou quando a gente para de fazer atividade física, automaticamente a gente começa a sentir isso no corpo. O corpo começa a sentir várias coisas, então a nossa postura, nosso corpo começa, a gente fica com menos, por ter menos circulação, vamos dizer assim, do sangue, por ter uma circulação mais baixa e tal, a gente sente menos vitalidade, a gente sente mais parado, mais devagar, com menos vitalidade, com menos vida, né? Aí o nosso corpo começa, nossos músculos começam a enfraquecer, começam a ficar flácidos, vamos dizer assim, começa a ficar mais fraquinho, né? E a gente começa a ter menos força para as coisas, a gente começa a ter menos disposição para as coisas. Quando a gente não ativa os músculos, o músculo começa a ficar fraco, o músculo ele corrige a nossa postura, e aí quando a gente não está fazendo atividades físicas, os nossos músculos começam a emagrecer, a gente começa a perder músculo, aí a nossa postura começa a piorar, né? E a gente começa a ficar com uma postura ruim, né? Isso sobrecarrega outras partes do corpo, porque ele é completamente equilibrado.
Então a gente vai piorando, a gente vai parando de fazer exercício físico, a gente começa a piorar em tudo. Então perde vitalidade, perde força, perde disposição, a postura também fica ruim. Aí a gente começa a ficar mais devagar, com menos motivação, com menos empolgação, fica mais devagar para fazer as coisas. Qualquer coisa que a gente pode fazer, a gente pode sentir dor aqui, dor ali, ou mau jeito aqui, mau jeito ali. Então quando a gente para de fazer atividade física, a gente piora, nosso corpo começa meio que deteriorar ali, começa a ficar ruim, né? Começa a dar várias coisas, pode começar a adoecer também e tudo mais. Então não é bacana. Agora, a partir do momento que você volta, que a gente volta a fazer atividade física, ou começa a fazer, você nunca fez muita atividade física, começa a fazer, ela vai sentindo tudo isso de novo, ela vai sentindo ela recuperar, então ela começa a se sentir mais ativa, com mais energia, com mais disposição, ela começa a se sentir com mais força, né? Então ela começa a desenvolver a parte muscular de novo, ela começa a recuperar a parte muscular de novo, começa a recuperar a disposição, a parte muscular, onde ela começa a desenvolver músculos de novo, então a postura dela começa a ficar mais correta, então ela vai ficando mais ativa, mais exposta, com a postura mais correta, né? E isso vai dando mais força para o dia a dia, para as atividades ordinárias, as atividades comuns dela do dia a dia, ela vai recuperando a força de novo, né? Então, existe uma diferença de quando você faz atividades físicas e quando você para e depois quando você volta, ou se você não faz atividades físicas, né, e você começa a fazer, né. Então, eu percebo muito isso. O que acontece comigo? Eu tive uma fase, eu tô com 44 anos, eu sempre fui muito atleta, assim, muito esportista, né. Eu fiz sempre muito esporte desde criancinha, a vida inteira, sempre fiz. E nos meus últimos, vamos dizer assim, quase 15 anos, 12 anos mais ou menos, 12, 13 anos mais ou menos, eu oscilei muito para uma vida muito ativa que eu tinha e comecei a ficar numa vida um pouquinho mais oscilante com relação a essa parte de atividades físicas. E nesse período dos últimos 12, 13 anos, eu tive muitas experiências comigo mesmo, onde como eu oscilei muito a parte de atividade física, eu senti o quê? Eu senti que eu nesse período, eu enfraqueci muitas vezes e me fortaleci muitas vezes. Eu muscularmente, de energia, disposição, tudo isso que eu falei, eu caí muitas vezes, depois recuperei muitas vezes. Eu envelheci muitas vezes e rejuvenesci muitas vezes. Então, essa minha oscilação fez com que, no período de 12 anos, eu tivesse envelhecido muitas vezes e rejuvenescido muitas vezes. Onde eu fiquei muitas vezes muito ativo e muitas vezes eu fiquei muito passivo, muito parado, muito devagar, onde eu estava sempre no estado de estar saudável, mas algumas vezes eu oscilei também, comecei a ficar um pouco mais doente, né? Então eu percebi isso muito na pele, assim, né? Como isso impacta na nossa vida, né? Então, eu vi muito isso em mim mesmo. E eu sempre sou meu próprio ratinho de laboratório, né? Eu sempre sou meu próprio modelo de laboratório, de expiação, de poder perceber, de poder entender, de poder analisar, né? Então eu sempre me observo em tudo, né? Então eu sempre me analiso em tudo. Estou sempre tentando analisar, entender, compreender as coisas que acontecem e tudo mais, né? Então eu fui meu próprio exemplo das coisas, né? Então eu vi o quanto que eu envelheci e rejuvenesci muitas vezes nesses anos todos. Né, em 12 anos, que eu fazia atividades físicas e parei, voltei, parei, né, e oscilei bastante, né? E eu vejo isso nas pessoas também. As pessoas, quando têm uma atividade física até uma certa idade, que elas fazem atividade física, elas ficam bem. Depois elas começam a parar e começam a não fazer mais atividades físicas, e aí começa todo mundo essas pessoas começam a ter todo um processo de enfraquecimento mesmo, de ter menos disposição, menos vitalidade, de enfraquecimento, de perder a postura, de começar a piorar na postura, aí começa a adoecer, né? Começa a ou ficar magro demais, ou fica gordo demais, ou começa a engordar, sabe? Começa a realmente o corpo físico começa a deteriorar, começa a cair, começa a perder o nível de saudabilidade, ou o potencial máximo que ele poderia estar, né? Então, a gente até acha, né, que as pessoas começam a passar o tempo, começam a envelhecer e começam a perder a capacidade física, o corpo físico começa a piorar. Mas não é que as pessoas começam a envelhecer e o corpo começa a acontecer isso com a pessoa. Não, na minha visão o que acontece é que as pessoas vão perdendo os bons hábitos que elas tinham antes de estarem mais ativas, e aí por perderem os bons hábitos, aí o corpo físico vai envelhecendo. Ou essa pessoa nunca teve bons hábitos, então o corpo dela já começa desde muito jovem, já começa a declinar, e o passar do tempo só vai piorando e enfraquecendo o corpo físico dela, né? Então não é o tempo que passa, a quantidade de anos que a pessoa tem que faz ela envelhecer. O que acontece é que a quantidade de tempo,
a perda dos bons hábitos que a pessoa tinha quando ela era mais ativa antes, quando ela fazia mais atividades físicas antes, mais esportes, quando ela era mais ativa e ela para, aí ela vai piorando no corpo físico dela. Ou se ela nunca teve bons hábitos, nunca praticou exercício, aí ela vai mais precocemente, mais jovem, já vai enferrujando o corpo dela, já vai piorando o corpo dela, né? Perdendo a força e todas as capacidades físicas do corpo, né? Então, o que acontece não é que o passar do tempo traz envelhecimento, é que o passar do tempo a pessoa vai perdendo os bons hábitos que ela tinha antes, que ela era mais ativa e fazia atividades físicas, e ela para de fazer e aí ela vai piorando. Ou se ela já não fazia antes, aí ela só vai piorando com o passar do tempo cada vez mais, porque ela já não fazia, né? Então, para mim, o envelhecimento é uma das coisas que não é o tempo, e sim a perda dos bons hábitos ou a falta de a vida inteira não ter tido os bons hábitos, né? Na parte de atividades físicas, eu digo nesse ponto específico, né? Então, eu vejo muito isso. Então, a pessoa que consegue praticar atividades físicas e diariamente, um pouco que seja, ela faz o quê? Ela deixa o corpo dela físico bem, ela deixa o corpo dela ativo, a circulação dela, né, tudo aquilo que eu comentei, se ela faz exercício diariamente, né, não importa o tempo que ela faça, mas que ela faça todo dia um pouco de exercício físico, isso faz com que ela deixe o corpo dela cada vez melhor, o corpo dela físico, o avatar dela, esse instrumento que possibilita a gente estar vivo aqui na vida, né? Quanto mais ela cuida do corpo dela com atividade física, isso faz com que ela possa estar com um corpo melhor e com mais vida e com mais vitalidade, para que ela possa aproveitar o máximo da vida dela no estado, com um estado de saúde melhor. Então, a importância de uma atividade física diariamente é muito importante. É muito importante porque proporciona a gente ter um corpo físico bem, bom, saudável, fisicamente, que nos proporciona disposição, energia, vitalidade, força, e é um corpo pronto para ser usado a qualquer momento, né? Então, a atividade física diária ela é muito importante, falando da parte física, que eu falo de físico, emocional, mental e espiritual. Na parte física, ela é importantíssima para a gente estar com o corpo físico pronto para viver a vida, explorar a vida e se aventurar na vida de maneira com um corpo saudável e ativo. Então, o primeiro ponto que eu queria ter falado para vocês é a importância dos exercícios físicos para o corpo físico, né? Enquanto a gente mantiver, enquanto a gente desenvolver essas atividades físicas, ou a gente voltar a fazer essas atividades físicas, o nosso corpo vai se tornar cada vez melhor e mais ativo e preparado para ser um corpo que vai ser usado no dia a dia, que ele vai estar bem, que ele vai estar com disposição, com força, com vitalidade. E é isso, tá? A parte física, então, falando de atividades físicas, a atividade física é importantíssima para a gente estar com o nosso corpo físico bem e ativo e bem disposto, tá? Aí, bom, essa é a primeira parte que eu ia falar, para a parte física, o quanto que é importante, né? Ok. Aí eu vou chegar agora e vou num outro ponto agora, falando do corpo emocional, das emoções, que é o quê? Que são dos nossos chakras, né? O quanto que a prática de exercícios físicos diários influenciam para que nosso campo emocional, para que nossos chakras que a gente tem, nossos centros energéticos, para que todos os nossos centros energéticos estejam num processo de fluidez e esteja saudável também. Então vamos lá. Falando agora do corpo, falei de corpo físico, agora eu vou falar de corpo emocional, né? Que são os chakras, que são os centros energéticos, que é nosso campo áurico, que são as camadas da nossa aura. Então vamos lá. Gente, o nosso corpo físico, na minha visão, que eu acredito que seja assim, ele é interligado com outros corpos também. Ele é interligado com um corpo sutil, que a gente não vê, que é invisível aos olhos, mas ele é ligado com nossos chakras, que são nossos centros energéticos, que formam a camada da nossa aura. Então, na minha visão, o nosso campo áurico, nossos chakras, nossos centros energéticos, que formam o campo áurico todo, que são várias camadas sobrepostas ali, né, por causa de 7 chakras, 12 chakras, né, de todos os chakras que a gente tem, eles formam uma camada de energia ao nosso redor, né, que a gente não vê com o olho físico, mas que ele existe numa próxima dimensão mais sutil, mais energética, né. E aí, esse campo áurico, ele é interligado com o nosso corpo físico de maneira por filamentos, vamos dizer assim, por filamentos energéticos. Ele é ligado de maneira energética muito sutil com o nosso corpo físico. E o que? Os nossos chakras, vamos dizer assim, né, esse campo áurico todo, que é formado por os centros energéticos que a gente tem, nossos chakras, eles são interligados. E os chakras, eles alimentam energeticamente todo o nosso corpo e cada uma das regiões do nosso corpo.
Então a gente tem nosso chakra coronário, que fica no na coroa da cabeça, o chakra frontal aqui na testa, o laríngeo na garganta, o cardíaco no coração, o plexo solar na barriga, o sexual na região dos órgãos sexuais, o básico na região do cóccix, enfim, todos os chakras que a gente tem, né, todos os que a gente tem mais chakras, né, todos os nossos chakras, eles são ligados no nosso corpo físico. E quando os chakras estão funcionando bem, nosso corpo físico está bem. Quando os chakras têm algum bloqueio de fluxo de energia, aí o nosso corpo começa a o quê? A adoecer. No chakra que a gente teve, está com o chakra bloqueado, que está com a energia bloqueada, né, a gente começa a adoecer naquela região. A acupuntura, ela faz muito isso. A acupuntura, que é uma medicina chinesa, né, oriental, eles têm milhares de anos de estudo sobre isso, sobre as energias do corpo, então eles têm uma visão mais aberta e mais ampla do que a ocidental, que é muito só física, né? E aí, eles veem na acupuntura os pontos energéticos que estão com pontos de tensão. E esses pontos de tensão estão o quê? Eles são os pontos energéticos que estão bloqueados, que são os nossos chakras, nossa camada da nossa aura, né? Então eles vão vendo onde tem ponto de tensão, eles vão desbloqueando ali. Por quê? Porque a nossa energia está bloqueada. Então o que acontece? Qual é a relação dos exercícios físicos com os nossos chakras? Né? Com o nosso campo emocional, com as nossas energias, com os nossos chakras. Quando a gente faz atividades físicas, o que acontece? Todo o nosso corpo está sendo mexido, está sendo movimentado. Quando o corpo está sendo movimentado, acontece uma fluidez energética de cada um dos chakras do nosso corpo. Né? Nosso campo de energia, da nossa aura, está sendo toda movimentada. Está sendo toda movimentada, então está tudo fluido. A energia do nosso campo de energia está sendo fluida. Mas a partir do momento que, então, quando a gente está praticando atividades físicas, a gente está com todas as nossas energias também sendo movimentadas. Agora, a partir do momento que a gente não faz alguma atividade física, que acontece, a gente vai parando de fazer atividade física, as nossas energias também vão diminuindo um pouco a movimentação energética delas, e quando a gente vai tendo tensão, algum tipo de tensão ou tensões, né, por medo, por raiva, por estresse, por preocupações, a gente começa a tensionar e começa a bloquear esses fluxos de energia desses chakras. Os chakras começam a ficar bloqueados, vamos dizer assim, né? Cada um dos chakras vai bloqueando, né? De acordo com a tensão que cada um está vivenciando. E aí quando começa a bloquear esses chakras assim, o que acontece? As energias que eles fazem fluir para a gente começam a ficar bloqueadas. Aí começa a vir menos energia. Quando começa a vir menos energia, a parte do nosso corpo físico que é correspondente a cada um desses chakras, desses centros energéticos, começa o quê? Começa a ter um processo de receber menos energia. E aí aquele órgão específico começa a funcionar pior, começa a perder um pouco da funcionalidade dele e começa a funcionar pior e começa a adoecer. E aí a pessoa começa a somatizar, começa a adoecer no corpo físico. Então quando tem algum bloqueio de algum chakra, por exemplo, chakra cardíaco, a pessoa tem um problema no chakra cardíaco, por tensão, começa a bloquear aquele chakra cardíaco, começa a vir menos energia, aí a pessoa pode ter um problema no coração, no pulmão, na pele, toda essa região aqui do tórax, né? Então, assim, quando a gente começa a bloquear o fluxo de energia, começa a adoecer o corpo físico. E por que são importantes as atividades físicas diárias? Por quê? Quando a gente faz atividades físicas diárias, a gente está movimentando todo o nosso corpo. Quando a gente movimenta todo o nosso corpo, toda a nossa parte energética, nossos chakras, nossos centros energéticos, estão movimentando e com fluidez energética. E aumentando, quanto mais você pratica exercícios, mais aumenta a fluidez e o fluxo de energia dos chakras, vamos dizer assim, né? Mais aumentando esse fluxo de energia. E aí, não só ele fica bem, quando o nosso corpo vai aumentando a nossa energia. Vai aumentando o fluxo energético, vamos dizer assim, e nosso corpo físico vai ficando cada vez melhor. Então, quando a gente está ativo, praticando atividades físicas diárias, né, o nosso corpo emocional, nossos chakras estão em pleno funcionamento e ficam bem ativos e vão fortalecendo cada vez mais, aumentando cada vez mais a energia deles e fortalecendo cada vez mais. Agora, quando a gente não pratica atividades físicas, né, então a falta de prática de atividades físicas faz com que o quê? Que quando a gente começa a ficar com tensões, que é normal porque somos seres humanos, e a gente sente medo, sente raiva, sente preocupação, tensão por alguma coisa. Então, se você não pratica atividade física, você vai ficando tenso, e quando você faz exercício, você alivia, qualquer tensão que você faz, você alivia. Quando você não faz exercício, o que acontece? Quando você não está fazendo exercício físico, as tensões começam a vir, começam a bloquear o fluxo de energia, e aí você começa o quê? Começa a bloquear o fluxo de energia, começa a vir menos energia para o corpo, começa pelo corpo físico receber menos energia, ele começa a adoecer em algumas partes. E aí você pode ter doenças em várias partes, adoecimentos em várias partes, enfraquecimento em várias partes. Agora, a partir do momento que você está fazendo atividades físicas, você vai liberando toda a tensão que você tem. Quando você faz exercícios, você libera a tensão. Você libera a tensão, você aumenta o fluxo de energia, você libera a tensão e você relaxa de novo.
Se você está tenso com coisas, quando você está tenso e começa a bloquear o fluxo de energia, começa a vir para o corpo para adoecer, quando você faz atividades físicas, você vai fazendo atividades físicas, vai aumentando a energia de novo, você vai relaxando de novo. E quando você relaxa, o fluxo de energia que estava bloqueando, ele volta a fluir de novo e ele começa a relaxar e fluir de novo. E aí desbloqueia e volta a fluir de novo e fica o corpo físico no estado de fluidez. Então, a prática de atividades físicas, ela ajuda no processo da gente ficar mais relaxado. Se a gente tiver alguma tensão, a gente relaxar. A gente relaxar, se sentir melhor e passar atenção. Então, é uma das formas da gente desestressar. Você está preocupado? Você desestressa, você relaxa. E você alivia esse estresse todo, você relaxa e você volta a estar no estado de fluidez energética de novo. E aí você não chega nem a começar, você começa a querer a bloquear o fluxo de energia, e começa um princípio de começar a querer adoecer, mas por você fazer atividade física, você relaxa de novo e o fluxo de energia volta normalmente de novo. Então, você fica no estado de fluxo energético de novo. Então, fazer atividades físicas, elas mantêm o seu fluxo de energias bem, ela mantém os seus chakras bem fluidos e também cura doenças. Preventivamente, te previne de adoecer. Te previne de adoecer e te previne de adoecer, de ficar doente, né? Porque ele vai liberando fluxo de energia constantemente. Você ficou estressado? Tudo bem, é humano, né? Você faz exercício, ele aproveita e te libera o fluxo de novo para você voltar a ficar num estado de fluidez e você ficar relaxado e bem de novo. Então, até preventivamente, é muito bom você fazer exercícios físicos porque ele vai te prevenir de ficar doente. Né? Então, energeticamente, as atividades físicas liberam esse processo de você ficar com um fluxo de energia bem e fluido e não adoecer. Então, preventivamente, atividades físicas são boas para o corpo físico, como eu estava comentando, e para a parte energética também, para o campo emocional, para os chakras, para os corpos, para os centros energéticos, para o nosso campo áurico, para as nossas energias, né? Então, eles fazem bem para a gente ficar saudável, aumentar cada vez mais a nossa energia e prevenir a gente de adoecer. Então, a gente fica cada vez mais saudável, né? Então, isso é muito importante também. Então esse é o segundo aspecto que eu queria passar para vocês, que é o quanto a prática de atividades físicas é importante para o campo emocional também, o campo energético, os centros energéticos, os chakras e a fluidez energética, porque a gente fique saudável e se fortaleça cada vez mais, e aumente cada vez mais a nossa energia, a gente fique cada vez mais fortalecido nessa parte energética que vai influenciar e vai reverberar o nosso corpo físico também, que a gente fica com um corpo cada vez mais forte e cada vez mais energizado. Então, essa é a segunda etapa que eu queria falar para vocês, o segundo ponto que eu queria comentar com vocês, né? O primeiro era o corpo físico, aí o exercício físico, como ele influencia no corpo físico, depois na parte emocional, energética, né? E agora eu queria falar um terceiro ponto, que o exercício físico, ele ativa na gente, que ele faz muito bem, que é para quê? Para a parte mental. Porque eu falei de físico, eu falei de emocional, e agora estou falando de mental, que é o quê? Para a nossa mente. O quanto a prática de exercícios físicos faz bem para a nossa mente. E o que acontece, gente? Quando a gente faz exercícios, quando a gente faz atividades físicas, a gente fica o quê? Mais altivo, altivez. A gente fica com a mente mais lúcida, mais altiva. Ela fica mais clara. Quando a gente faz atividades físicas, sai para uma caminhada, sai para uma corrida, sai para fazer um exercício físico, academia, qualquer esporte, pedalar, correr, qualquer esporte, qualquer atividade física que você gosta de fazer. Quando você começa a fazer, começa a aumentar o fluxo de energia, né? Porque você está fazendo uma coisa que você gosta, então isso faz você entrar num estado de comunhão energética, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso também, né? Que entra mais energia em você, né? Por você estar fazendo uma coisa que você gosta, né? Ou por criar gosto na hora, então já aumenta mais energia em você. E além disso, quando você faz exercício físico, aumenta a fluidez energética em você e a sua parte mental começa a aumentar, a expandir o campo de energia dela também, né? Que a parte mental está relacionada com o chakra frontal, tá? Ela começa a ativar cada vez mais, quando você faz atividade física, ela começa a aumentar cada vez mais o fluxo de energia, e aí você começa a ter cada vez mais o quê? Mais altivez, como eu estava falando, altivez, né? Altivez, mais disposição e mais clareza também. Você, quando você aumenta a sua energia de atividade física, você aumenta as energias suas aqui, que mentalmente ela te deixa mais altivo e te deixa com mais clareza, com mais claridade, com uma visão mais ampla. Você aumenta seu nível de energia. Então, a prática do exercício físico para o estado mental, para a nossa mente, ele deixa a gente mais nesse estado. A gente fica mais ativo, fica com mais clareza, com mais claridade, né? Com mais força mental. E aí o que acontece?
Isso quando você está no estado saudável. Mas aí quando você para de fazer atividade física, o que acontece? Se diminui essa energia mental, vamos dizer assim, essa energia mental, e aí você fica com o quê? Você fica com menos disposição, você fica menos disposição, você fica com um pouquinho menos de lucidez, não falo de ficar devagando, mas você fica menos lúcido, assim, no sentido de estar desperto, sabe? Você fica com um raciocínio mais devagar, você fica com uma mente mais devagar, a visão vai ficando um pouquinho mais limitada, ela fica um pouquinho mais baixa, assim, com as coisas, né? Não digo a visão, mas assim, a sua compreensão das coisas fica um pouco mais baixa. Quando você para muito, não é que é compreensão, o seu nível não é de compreensão, é o nível de raciocínio, vamos dizer assim, o seu raciocínio fica mais devagar, seu nível de ligação, do uso da inteligência, da interligação das coisas, ele fica mais devagar. É como se a gente tivesse acabado de acordar, né? A gente fica meio devagar assim, porque a gente está em estado de energia mental muito baixa. Então, quando a gente vai parando de fazer atividades físicas, né? Quando a gente não vai diminuindo de fazer atividades físicas, quando a gente não faz, o nosso nível mental, a nossa mente fica mais desacelerada, ela fica mais devagar, ela fica com fluxo mais baixo. E a gente fica todo mais devagar, de compreender as coisas, de entender as coisas, de estar mais lúcido, de estar com mais clareza, mais claridade, com mais altivez, com um raciocínio mais rápido, né? Então, vai diminuindo o fluxo da nossa mente, né? A velocidade, o nível e a capacidade da nossa mente. Ela vai diminuindo cada vez mais e vai ficando cada vez mais baixo. A gente também fica com o nível de motivação mais baixo também. O nível de força mental, de você ter aquela fé das coisas. O nível de fé vai diminuindo também. Sabe aquela fé de que você vai fazer as coisas, vai realizar? Você vai diminuindo a sua capacidade de realizar as coisas. De acreditar que você consegue materializar as coisas, que você vai fazer as coisas. Então, você vai ficando um pouquinho mais enfraquecido, assim, quando você vai diminuindo o nível de mental, assim, de atividade física, a mente também vai diminuindo. E a gente vai ficando até um pouco mais inseguro também. Quando você para muito, você vai ficando mais fraco, vai diminuindo sua capacidade mental. Agora, a partir do momento que você começa a fazer atividades físicas de novo, o que acontece? A atividade física, ela mexe no quê? No nosso chakra frontal. Ela vai fortalecendo e ampliando o quê? O nosso chakra frontal, que é a capacidade de materialização das coisas, de você materializar, de você fazer, de você realizar, de criar, de você mentalizar aquilo que você quer e fazer. Então, o chakra frontal, ele vai proporcionando você com que você realize as coisas, que você concretize as coisas, com que você faça as coisas. Então, quando a sua nível de energia está muito baixa, quando você volta a fazer as coisas, quando você começa ou você volta, você baixa o seu nível de atividade física, e você começa a voltar a aumentar seu nível de atividade física de novo, ou se você nunca teve esse nível de atividade física, foi sempre baixo, você começa a fazer, então você começa a perceber que começa a acontecer isso. O seu nível de atividade mental começa a ficar mais acelerado. E quando você começa a fazer mais atividade física, por você estar desenvolvendo o chakra frontal aqui, que é a capacidade de realização, de materialização das coisas, né? Então o que acontece? Você começa a fazer cada vez mais exercício, né, atividades físicas, você vai aumentando a sua energia de mental. Aí sua mente vai fazendo o quê? Sua mente vai ficando mais acelerada, sua mente vai ficando com mais ativa, mais altiva, sua mente vai ficando mais lúcida, porque ela vai tendo mais clareza conforme você vai fazendo exercício. Ela te deixa no nível de energia mais alto, que você começa a ter mais clareza das coisas, sua mente fica mais positiva, você começa a ter mais claridade nas coisas, você começa a ter o quê? Cada vez mais força mental e mais fé de que você vai conseguir fazer as coisas, que aquilo vai ser realizado. Você começa a desenvolver uma força mental, como se fosse uma musculação para a mente. É uma musculação para a mente, onde você vai desenvolvendo cada vez mais sua capacidade de pensar aquilo que você quer e realizar aquilo, e concretizar aquilo. Isso é o chakra frontal, é você concretizar aquilo que você mentaliza. Aquilo que você mentaliza, você vai lá e concretiza aquilo, né? Você realiza aquilo, você concretiza aquilo, você materializa. Então, você vai desenvolvendo cada vez mais o seu estado mental, a sua mente e a capacidade que ela tem e a força da sua mente de materializar tudo aquilo que você quer. Então, conforme você vai fazendo atividades físicas que você vai fazendo diariamente, aquilo vai estimulando e desenvolvendo a sua mente. A sua mente, a sua energia mental, que é o seu chakra frontal, e você vai desenvolvendo cada vez mais essa altivez toda, sua mente fica cada vez mais ativa, mais clara, com mais clareza, com mais claridade, mais altiva, com cada vez mais força mental, mais fé de realizar as coisas, que você vai conseguir realizar as coisas, que vai fazer acontecer
que vai materializar as coisas. Então sua mente vai ficando cada vez mais ativa, mais clara e mais forte. Você vai ficando com uma mente cada vez mais fortalecida. Vai te dando cada vez mais força, de que você vai, você faz e acontece. Você concretiza as coisas que você quer, você faz aquilo, você materializa aquilo. Então isso vai desenvolvendo o seu chakra, a sua mente vai desenvolvendo toda uma capacidade criativa, de criar, de realizar, de materializar. Então a atividade física, ela é muito importante para colocar a gente no desenvolvimento, eu já falei do desenvolvimento físico, da parte emocional e da parte mental. Ela vai desenvolvendo cada vez mais a parte mental. A nossa mente vai ficando cada vez mais ativa, forte e criativa, criadora, realizadora, materializadora. Então, o exercício físico tem um impacto muito grande na nossa mente, na nossa forma de criar a vida, de criar a nossa rotina, nosso dia a dia e realizar nossos sonhos, nossos desejos. Então, por isso que é muito importante também a prática de atividades físicas, porque ela fortalece essa parte na gente também, a parte mental, a parte de realizar, de fazer, de concretizar as coisas. Então, se a gente está muito parado, isso vai deixar a gente devagar. Agora, quando você começa a fazer exercício físico e fazer coisas, você vai ficando cada vez mais ativo, vai desenvolvendo cada vez mais sua mente para você criar e realizar as coisas que você quer. Então, ela é muito importante para a mente também. Isso também vai dando mais o quê? Vai dando cada vez mais força mental, cada vez mais determinação, vai desenvolvendo cada vez mais a persistência, e a resiliência e a questão de que e a confiança de que você vai colocar o objetivo ali, você vai realizar cada vez mais aquilo. Então você vai aumentando a sua confiança em materializar, em realizar as coisas. Então, a prática de exercícios físicos diários é muito importante para a parte mental também. Então, é importantíssimo para a gente ficar com a mente cada vez mais fortalecida, mais forte, mais clara, mais ativa e realizadora, e criadora e materializadora de todos os nossos desejos e sonhos, né? Então é importantíssimo para a parte mental também. E aí, gente, e agora eu falo da última parte, do quanto é importante a prática de exercícios físicos no nosso dia a dia, que é o quê? Gente, a última parte que eu falar, assim, eu falei de físico, o quanto exercícios físicos influenciam no nosso físico, no nosso emocional, no nosso mental. Eu falo na nossa parte espiritual agora, vamos dizer assim, na parte espiritual. Toda vez que a gente faz atividades físicas, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né, fazer por obrigação nada é legal. Agora fazer aquilo que a gente gosta, ou quando você começa a fazer, você não conhece muito, mas você começa a criar gosto, você começa a gostar, toda vez que você faz algo que você gosta, você faz o quê? Você fica feliz. Quando você faz aquilo que você gosta, você fica o quê? Feliz. Quando você faz uma atividade física que você gosta, o que você fica? Feliz. Quando você faz diariamente um exercício que você gosta, uma atividade física que você gosta, seja andar, caminhar, correr, pedalar, andar de bicicleta, né? Andar de patins, andar jogar futebol, fazer uma arte marcial, fazer dança, fazer balé, fazer qualquer tipo de atividade física que existe, fazer tai chi chuan, fazer qualquer tipo de atividade física que quiser. Quando você faz uma prática, um exercício que você gosta, o que acontece? Você vai ficar feliz, em primeiro lugar. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa que você gosta. Então, quando você faz uma coisa que você gosta, o seu chakra espiritual, que é o chakra coronário, que fica na coroa da cabeça, ele vai aqui, ficar em estado de fluidez. Ele vai ficar em estado de fluidez e você vai receber cada vez mais energia através desse chakra, vamos dizer assim. Ele vai puxar cada vez mais energia, cada vez vai aumentar mais o fluxo de energia dele e você vai sentir cada vez mais feliz, cada vez mais com mais bem-estar, sentindo cada vez mais realizado. Então, a prática de exercício físico te deixa cada vez mais realizado, te deixa cada vez mais feliz. Então, e quanto mais você está fazendo as coisas que você gosta, os exercícios físicos, mais feliz você fica. Então, você vai fazendo, quando você faz os exercícios físicos que você gosta, você fica feliz, né? E agora, quando você não faz as coisas que você gosta, aí você começa a não ficar tão feliz, né? Quando você deixa de fazer o que você gosta, quando você deixa de fazer o que você gosta, por exemplo, você vai baixando sua energia, porque você não está fazendo o que você gosta, você fica menos feliz. Ou se durante muito tempo você deixa de fazer aquilo que você gosta, você vai ficando frustrado, vai gerando tensão e tal, e você começa a bloquear o fluxo de energia do chakra. E aí você vai adoecer em regiões da parte que esse chakra coronário influencia, na cabeça, essa parte toda aqui, né? Então você pode somatizar ali também, então você dor de cabeça, você pode somatizar em várias coisas relacionadas a essa parte aqui. A parte de cabelo, fica estressado, fica cabelo branco, cai cabelo, enfim, várias coisas. Então a diminuição de atividade física proporciona nessa parte espiritual, que na verdade é nosso chakra coronário, diminui a nossa felicidade, a gente um pouquinho mais frustrado, com menos né, realização e tudo mais.
Mas a partir do momento que se você diminui de fazer, você para, ou se você nunca fez e você começa a fazer, quando você começa a fazer atividade física de novo, você começa a fazer uma coisa que você gosta, você começa a ficar feliz. Você começa a ficar feliz, você começa a o quê? A fazer cada vez mais atividade física que você gosta, você vai ficando feliz, vai realizando o que você gosta, vai ficando em um estado de fluidez, o seu chakra que estava bloqueado, ele começa a desbloquear de novo, começa a fluir de novo, começa a entrar energia, sua parte, os órgãos responsáveis por esse chakra começam a ficar saudáveis de novo, você vai ficando saudável de novo, tudo vai normalizando e voltando ao normal também. Se você tinha alguma somatização, alguma doença, ele começa a se curar de novo, porque o fluxo de energia começa a fluir de novo, porque se ele estava fluindo e parou de fluir, começou a bloquear, veio adoecimento. Mas a partir do momento que ele começa a ficar ativo de novo, ele começa a voltar ao estado normal dele de novo e começa a ficar no estado de saudabilidade de novo, começa a ficar saudável de novo, e aí você fica no fluxo de energia e você vai ficando cada vez mais saudável novamente, né? Então, a prática de exercícios físicos, ela influencia na nossa parte espiritual também, que é o nosso chakra espiritual. Eu falo da espiritualidade no sentido não de compreensão, mas no sentido do nosso chakra espiritual, que é o chakra coronário, o chakra espiritual, que ele proporciona essa conexão com as energias superiores, né? Então, estou falando do exercício físico com a parte espiritual nesse sentido, da parte do chakra e nessa parte específica que ele proporciona na gente, né? Então, a prática de atividades físicas diárias, ela vai proporcionar você a realizar coisas que te proporcionam cada vez mais felicidade, você fica cada vez mais feliz. Fica cada vez mais feliz e cada vez mais saudável, cada vez mais energia. E basicamente vai te proporcionar muito estado de estar feliz. Naquele momento que você está fazendo aquelas coisas que você gosta, aquelas atividades físicas que você gosta, você vai ficar feliz, vai sentir bem-estar, vai sentir realizado, vai te fazer bem, né? Você vai sentir bem, vai sentir feliz, né? Então, a prática de atividades físicas na sua parte espiritual essa é a influência que tem na parte espiritual no que responde ao corpo físico, né? Essa parte espiritual vai te trazer vai te trazer esses benefícios, ou enquanto você não estiver fazendo, vai te trazer alguns bloqueios que depois de desbloqueado novamente com as atividades físicas, vai te proporcionar a recuperação e esse estado de novo de bem-estar, estar feliz, estar saudável de novo durante aquele momento que você está fazendo aquilo que você está fazendo, né? Que é quando você faz uma coisa que você gosta, alguma atividade física que você gosta, que você tem prazer, né? Então, gente, essa é a parte que eu falei para vocês agora aqui, da relação da prática de atividades físicas na parte espiritual, né? Porque a gente acha que a parte de atividade física, ela é só relacionada ao corpo físico. Não é. A parte dos exercícios físicos estão relacionados com todos os nossos corpos espirituais, nossos corpos energéticos, está relacionado a todo o nosso campo energético, todos os nossos corpos sobrepostos, né, que a gente tem aqui, as energias, as camadas da aura que a gente tem, né? Então, a prática de atividades físicas diárias, elas proporcionam uma influência em várias partes do nosso ser, né? Nosso corpo físico, com os nossos corpos, né? Com nossas outras energias, vamos dizer assim, né? Então, a prática de atividades físicas é muito importante para que haja todo um desenvolvimento, uma manutenção do estado de saúde, de bem-estar, de se sentir bem, saudável e com vários benefícios para todos esses campos que a gente tem, para o físico, para o emocional, que são os chakras, os centros energéticos, o estado mental, né, para a nossa mente e para a nossa parte espiritual. Então a prática de exercícios físicos é imprescindível e é fundamental para a gente ter uma vida saudável, plena e feliz. Essa é a base. Porque quando a gente tiver nosso corpo físico bem, não fala assim, que saúde em primeiro lugar, né? Saúde em primeiro lugar, quando você tem saúde o resto você vai atrás. É isso. Quando a gente fica doente, né? A gente fica com impossibilidade, a gente fica limitado com muitas coisas, porque qualquer tipo de doença trava a gente em algum aspecto que a gente não consegue estar pleno, né? Então, quando a gente está no estado de saúde, saudabilidade, tudo fica mais fácil, porque a gente já está bem, a gente parte do princípio que a gente já está bem, o resto a gente vai fazendo e vai indo atrás. Agora, se você está doente com alguma coisa, já te impacta em outras coisas. Então, gente, os exercícios físicos são fundamentais, importantíssimos para todo o nosso ser, para o nosso físico, para o nosso emocional, para o nosso mental, para o nosso espiritual, né? Tem toda essa relação. E quando sempre que a gente conseguir manter a prática constante de atividades físicas, sejam elas quais forem, que for do nosso coração, que sejam exercícios atividades físicas que a gente tem prazer, que a gente goste, né? Nada por obrigação, mas sim porque a gente goste, né? Todas as atividades físicas que a gente fizer, e cada um vai ter um gosto para uma atividade física, mas qualquer atividade física que a gente tiver vai fazer bem pra gente, vai deixar nosso corpo saudável e vai deixar nossas emoções equilibradas, a nossa mente fortalecida e na nossa parte espiritual em estado de comunhão com as energias superiores que proporcionam a felicidade pra gente. Então, a prática do exercício físico ele é fundamental para um bem-estar em todos esses campos que eu falei para vocês, né?
Isso vai fazer com que a gente se mantenha bem e bem estável, estabilizado, sem doenças ou com o mínimo possível de doenças, né? Quase que isentando, dependendo do que a gente fizer, a gente vai isentando, mas depende o mínimo de doenças possíveis, né? Porque depende muito das atividades físicas que a gente faz, mas ela ajuda na manutenção de você ficar saudável e não ficar doente, né? Então, a prática de exercícios físicos é fundamental para a gente se manter saudável, com bem-estar, e a gente estando saudável e bem-estar, a gente vive cada vez mais e mais tempo, 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 e mais e mais e mais tempo, de maneira a estar saudável, estar bem e estar o máximo possível no estado de plenitude do nosso corpo físico, que é um corpo que ele atinge a sua maturidade num corpo jovem saudável, vamos dizer assim, né? Então, eu acredito que quando a gente atinge nosso estado de plenitude física, não sei qual a idade que a gente atinge a nossa plenitude física, não é na adolescência. Depois, quando a gente se torna um jovem adulto, a gente ainda está no estado de maturidade. Talvez em algum momento, talvez, né, ali para cima, quando você já se torna um jovem adulto, ou quando se torna adulto, quando você atinge o estado de maturidade ali, que tem um momento, tem muitas pessoas que falam de por volta de 30 anos, não sei muito se é essa idade, tudo, não sei falar especificar, mas quando a gente atinge o estado de... Porque criança é criança, está no estado de desenvolvimento ainda. Depois você entra na adolescência, você começa a desenvolver mais. Aí você entra no seu estado de jovem adulto, você está com um corpo que está ficando jovem, mas ele não atingiu ainda a maturidade dele. Aí o jovem adulto, ele já começa a ficar no estado de maturidade. Então, por volta de uma idade adulta, média ali, seu corpo atinge o seu estado de maturidade. Então, eu acredito que quando a gente pratica atividades físicas diárias, né, e a gente vai se tornando, vai fazendo o quê? Vai nos mantendo no estado de plenitude, da plenitude da nossa idade, onde a gente atinge o nosso máximo da plenitude física. Sei lá qual a idade que é de cada um, mas num corpo adulto, né? Porque criança ainda está formando, adolescente está formando ainda, jovem ainda está no comecinho, a parte adulta é quando ele atinge o estado de maturidade. Então a gente consegue atingir o estado de maturidade máxima. E aí se a gente mantém sempre essa constância, que não é fácil por causa de várias coisas, mas quando a gente começa a ter essa constância, a gente mantém um estado de saudabilidade, de bem-estar, de felicidade, que se torna constante, e a gente se mantém o máximo possível o nosso corpo no estado, vamos dizer assim, um corpo jovem, adulto, saudável. Nosso corpo se mantém, como se ele atingisse a plenitude que o nosso corpo pode ficar, de estado, de tudo de melhor que ele pode ficar, é como se a gente mantivesse ali, dali para frente, a gente continuasse mantendo para sempre esse estado de constância no ápice que a gente pode ficar, de saúde, de bem-estar do nosso corpo, né? Não é tão simples assim, estou falando de uma maneira geral, porque obviamente que a gente é ser humano, a gente tem emoções, a gente adoece por causa do bloqueio das emoções, né, das emoções, da parte energética toda que bloqueia e somatiza nosso corpo. Mas a atividade física, ela faz o máximo possível para manter a gente bem com o nosso corpo físico e preventivamente ela ajuda a prevenir o máximo possível do que ela é possível de fazer para você não adoecer. Não estou falando que ela exime completamente, ela vai auxiliar muito, muito, muito. Por quê? Porque quando você pratica atividade física, você libera o estresse, você relaxa e você volta no estado de fluidez energética de novo. Eu falo porque eu estudo já adoecimento e cura há uns 30 anos também. Então eu percebo e estudo isso, toda a origem do adoecimento do corpo físico e o seu processo de cura, como é o processo do bloqueio dos chakras, que começa no corpo mental, na mente, que vai indo para as emoções, que vai indo para o corpo físico, né, e tal. E depois o processo de cura de volta. Então, a minha visão é que é isso, as atividades físicas elas vão prevenir o máximo possível do adoecimento. Elas podem não isentar? Pode não isentar, porque as emoções são mais fortes, só o exercício não funciona, mas ele vai fazer o máximo possível, o máximo possível. Se não tivesse feito exercício, ia estar muito pior, né? Fazendo atividades físicas, ela melhora, ela ameniza o máximo possível, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu estou querendo há muito tempo já falar para vocês, sobre essa questão que eu já estudo há muito tempo, e eu vejo há muito tempo, e eu vejo a importância disso há muito tempo para a nossa vida. Então, esse aqui é um assunto, é um vídeo fundamental, assim, para a gente poder ter essa compreensão e começar a exercitar cada vez mais. Ou se a gente nunca fez, começar a fazer atividades físicas diárias, ou se a gente fazia e parou, voltar a fazer, né? Ou se você já faz, mantenha cada vez mais com mais consciência de todos esses benefícios que a atividade física traz para a gente, né? Então, todos os corpos físicos são maleáveis. Então, se você está magro, você pode normalizar o corpo. Se você engordou, você pode emagrecer e normalizar seu corpo. Se você está normal, você pode melhorar e fortalecer, né?
se o corpo está intermediário, né? Tudo a gente pode sempre melhorar e atingir o nosso estado de plenitude. Por quê? Porque tudo está relacionado, nosso corpo físico está relacionado com hábitos e comportamentos. Quanto piores os comportamentos a gente tem, ou quanto maus hábitos a gente tem, ou quando a gente não tem hábitos saudáveis ainda, o corpo fica pior. Mas conforme você vai melhorando seus hábitos, ou vai desenvolvendo hábitos bons, né, que você não tinha antes, ou voltando a ter, seu corpo volta a se tornar saudável de novo. Então, qualquer pessoa pode atingir o estado de plenitude do seu corpo físico, através da prática de exercícios físicos também. Né? É uma das fontes, né? Falando de corpo físico, qualquer pessoa pode, de qualquer idade. Né? Então, eu acho que a prática de atividades físicas é fundamental para o nosso avatar, para o nosso corpo físico, para que ele se mantenha bem e saudável a todo tempo que a gente estiver vivo, para que a gente tenha vitalidade, disposição, saúde, para a gente poder criar a nossa vida e realizar como a gente quiser. Né? Não é fácil estar no estado de saudabilidade a vida inteira assim, porque é normal que a gente, ser humano, a gente sofre as influências das emoções, do estresse e tudo mais, e a gente adoece por causa disso, mas os exercícios físicos, eles promovem e proporcionam esse bem-estar todo e eles previnem o máximo possível do que é possível de você não adoecer, de você ficar saudável, ou se você estiver doente, de você se curar novamente e se fortalecer. Né? Então eu vejo como algo fundamental e que eu tenho essa consciência hoje com 44 anos, né? E comecei a ter essa consciência mais importante do corpo físico, que eu pratico esportes a vida inteira, mas comecei a ficar mais consciente dessa interligação toda e da influência disso tudo no ano passado, no segundo semestre mais ou menos, que comecei a juntar várias partes de compreensão para entender como tudo isso está interligado e como funciona. Então, as pessoas vivem com o passar do tempo cada vez mais tempo, né? Então dizem que no passado, sei lá, vamos supor que, sei lá, em 1800 as pessoas viviam 40 anos, né? 40 anos, 30 anos, 40 anos. Já no começo dos 1900 as pessoas já viviam 60, 50, 60 anos. E aí foi aumentando cada vez mais. Até, sei lá, um tempo atrás eu lembro que, sei lá, as pessoas viviam até uns 70 anos, sei lá, eu sou de 80, né? Da década de 80, nasci em 1981. Lá eu lembro que as pessoas com 70 anos já eram senhores, né? Já começavam a morrer por ali, aí começou a expandir cada vez mais, as pessoas vivendo cada vez mais, 80, 90, 100, hoje já está no 110, 120, e cada vez mais as próximas gerações vão viver cada vez mais, os próximos tempos, na verdade, a gente vai ver vivendo cada vez mais, 100, 120, 150 anos. Eu acho que num certo momento desses próximos anos, na entrada da nova civilização, como a gente vai ter todo um processo energético que vai acontecer aqui na Terra, a gente vai viver cada vez mais. Não sei se vai viver 150, 200 anos, 300 anos. Eu acho que a nossa vida vai aumentar cada vez mais. Como a gente tem as referências, né? Fala que Matusalém viveu 600 anos, né? No passado as pessoas viviam mais, em outras épocas. Tem civilizações, eu já estudo sobre isso, em algumas outras civilizações que eu já vi relatos assim, de que as pessoas vivem centenas de anos, milhares de anos, né? Então, assim, chega uma hora que a gente conseguindo trabalhar muitas coisas internas, a gente vai conseguindo não mais precisar morrer de doença do corpo físico, né? Simplesmente quando chega o momento da gente, teoricamente, morrer, quando finaliza o nosso período da viagem aqui humana, né? Nessa vida, a gente volta sem precisar adoecer, sem precisar morrer, né? Volta para as outras dimensões, né? Eu acredito muito nisso, né? Então, ascensão e tudo mais, né? Eu acredito que nesses próximos tempos a humanidade vai ascensionar, muita gente vai viver cada vez mais, e tem muitas pessoas que não vão nem mais morrer do corpo físico, vão ascensionar, mas que uma boa parte vai viver centenas de anos, sabe? Pelo menos 150 anos recente daqui para frente, mas vai viver cada vez mais 150, 200 anos, cada vez mais. Eu não duvido nada de que nos próximos, nesses próximos, daqui a uns 30 anos para frente, assim, as pessoas já vão começar a ter outra expectativa de vida, de viver 160, 180, né, até uns 200 anos. Eu acho que as coisas vão mudar bastante, né? Mas é uma outra conversa, né? Mas eu estudo muito isso e eu vejo o quanto que é importante a questão da atividade física, que é o cuidar do nosso corpo físico, né? As pessoas estão cada vez se cuidando cada vez mais, estão descobrindo cada vez mais coisas, cada vez vão tendo mais consciência sobre várias coisas que são importantes para ter uma vida saudável, um corpo saudável, né? Um corpo saudável, e vão se cuidando cada vez mais. E então, eu acho que esse é cada vez mais o caminho, né? Então, eu quero dizer para vocês hoje, porque o canal Mestre da Felicidade, ele vem trazer o quê? Tudo que for sobre felicidade. Vou falar sobre felicidade e vou falar sobre áreas da vida que influenciam na nossa felicidade. E falar de saúde e falar de atividades físicas, o quanto isso influencia na nossa saúde e o quanto isso influencia na nossa felicidade. E praticar atividades físicas influencia na nossa felicidade e na nossa saúde, porque a nossa saúde também influencia na nossa felicidade.
Então, então é isso, gente. Eu queria trazer esse vídeo para cá vocês. Eu venho ficando cada vez mais com mais clareza sobre esse assunto e eu vejo o quanto que é importante. Todo mundo hoje que está assistindo esse vídeo, você pode estar com um corpo magro, com um corpo intermediário, um corpo gordo, não importa. Um corpo com a postura errada, com a postura certa, com a postura mais ou menos, não importa. Você pode ser envelhecido, não importa. Você pode ter... Né? Todo mundo pode todo mundo pode, como uma fênix, se surgir das cinzas, todo mundo pode estar muito magro, pode atingir seu estado de equilíbrio dele, ficar no estado de equilíbrio normal. Quem está muito gordo também consegue emagrecer e ficar no estado normal. Quem está com a postura errada pode corrigir sua postura. Quem está doente pode ficar saudável de novo. Então, a prática dos exercícios físicos, elas promovem que a pessoa volte ao seu estado de juventude, seu estado de estar jovem, de um corpo jovem adulto, de um corpo adulto no seu estado de maturidade. Para todas as pessoas isso é possível, é possível. Eu já vi dezenas e vários casos de muitas pessoas com várias idades diferentes, com tudo diferente, de corpo físico, de doença, de um monte de coisas, pessoas atingirem seu estado normal de equilíbrio de novo, de estado de maturidade. Então não importa a idade que você tenha, o estado físico que você esteja, não importa onde você mora, a sua religião, não importa nada. Todo mundo pode, através do exercício físico, voltar e deixar o corpo equilibrado novamente. Para que isso aconteça, você precisa, claro, de mudanças de comportamentos, porque qualquer adoecimento, qualquer ponto que esteja ou para o negativo, ou para um lado ou para o outro extremo demais, é uma questão de mudança de comportamento, né? É interna, é a pessoa que não está com comportamentos bacanas, não tem hábitos saudáveis, não tem hábitos bacanas, e aí por isso que ela ficou naquele estado que ela está, mas ela adquirindo com o passar do tempo, que é mudança de mentalidade, é tudo mudança aqui dentro, na consciência da pessoa, na mentalidade dela, a forma de enxergar e no comportamento dela, que ela começa a imprimir um novo comportamento. Quando ela começa a desenvolver um novo comportamento mais saudável, ela vai se fortalecendo cada vez mais naquele comportamento, né? Então ela vai mudando a mentalidade dela e ela vai ficando cada vez mais saudável de novo, não importa a idade que ela tenha, se ela tem 100 anos, 90 anos, 70 anos, 130 anos, 150 anos, se ela está gorda, se ela está magra, se ela está com problema de postura, não importa. Todo mundo pode mudar e todo mundo pode se tornar saudável de novo. Ou melhor, todo mundo pode se tornar saudável de novo ou pode atingir o equilíbrio de saudabilidade de novo do corpo físico. Né? Essa questão da pessoa criar esse hábito e fortalecer, desenvolver e criar, que não é fácil criar hábito, mas desenvolver o hábito e o comportamento das atividades físicas. Isso proporciona o equilíbrio de novo para a pessoa, e aí a pessoa vai estar com o corpo físico bem, ela vai estar com disposição, com força, com vitalidade, e vai ter um corpo físico pronto e apto para qualquer coisa que ela for fazer na vida dela, no dia a dia e em qualquer situação extraordinária. Né? Então, eu vejo por aí. Então, gente, eu queria trazer esse vídeo para vocês hoje, eu queria comentar sobre esse assunto com vocês, que já faz alguns meses que eu já tinha colocado na lista de assuntos que eu queria conversar com vocês, que eu queria dividir com vocês, compartilhar com vocês e conversar com vocês também, né? Então, assim, eu queria dividir isso com vocês e dizer para vocês que isso aqui é uma base para a gente ter uma vida equilibrada, uma vida boa. Quando o físico tá bom, quando a gente consegue deixar o físico bom, isso reverbera em várias partes do nosso ser, né? E é reflexo de várias partes do nosso ser também. Não tem aquela frase, mente sã, corpo são? Então, você vai desenvolvendo, tudo que você vai fazer no seu corpo, você vai desenvolvendo sua mente. E em paralelo, as duas coisas vão acontecer. Você vai desenvolvendo seu corpo e sua mente juntos, né? Então, isso vai trazendo um equilíbrio muito importante pra gente. A gente vai equilibrando nosso corpo físico, nossa parte emocional, nossa parte mental, espiritual, consciencial, né? Então, esse vídeo eu acho fundamental para todo mundo que quer viver centenas de anos bem, saudável, né? Ou se não está saudável, voltar a ficar saudável de novo. Então, eu acho fundamental. Então, esse era o assunto que eu queria dividir com vocês. E eu acho fantástico o quanto isso pode trazer resultado pra gente. Né? Eu falo para vocês, eu oscilei muito durante 12 anos, eu já envelheci muitas vezes durante 12 anos e já rejuvenesci muitas vezes. Né? Eu já adoeci e já me curei muitas vezes. E eu vejo o quanto isso através das minhas experiências práticas, de observar outras pessoas também, o quanto isso é importante para a vida de cada um. Então, gente, é isso aí. Eu vou terminando agora aqui esse vídeo de hoje, que eu queria dividir esse conteúdo com vocês. Espero que tenha sido de algum estímulo para vocês, de alguma faísca, né? Ninguém muda ninguém, nem minha intenção é mudar ninguém. Só quero dividir coisas que são saudáveis e que fazem bem para mim, com vocês, aprendizados que eu aprendi e que fazem bem, né? Não só para mim, mas para um monte de pessoas que eu vejo resultados, né? Então, assim, eu queria dividir isso com vocês, porque isso vai dar a base para vocês terem, estando bem fisicamente. Muitas coisas acontecem ao seu redor também, né? Em outros campos da sua vida também, isso ajuda.
Então, eu achei que era muito importante passar isso para vocês, dividir com vocês. Então, espero que de alguma maneira isso tenha sido uma faísca, uma sementinha para estimular vocês com a compreensão de quanto é importante isso tudo, né? E aí a mudança de comportamento, quem nunca praticou exercícios ou quem praticava parou e vai voltar, ou quem vai começar a fazer uma coisa nova, tem todo um processo de você incorporar essa mudança, mas a prática diária, a prática, a constância, a determinação de fazer essas atividades físicas cada vez mais na vida, de incorporar esses hábitos saudáveis na vida de vocês, é um processo, mas vocês vão sentindo cada vez mais resultado. O importante é se manter perseverante com o objetivo de vocês, para esse caso que decida começar a fazer atividades físicas, para que isso que você seja perseverante e persistente, porque é mudança de comportamento, né, para você criar novos hábitos e criar o hábito saudável de estar fazendo isso para vocês, né? Então, não é fácil, mas é só manter uma perseverança e uma determinação para vocês adquirirem cada vez mais, incorporarem isso que vai fazer com que a vida de vocês se torne cada vez mais saudável, né? Então, é isso, gente. Queria dividir isso com vocês, que seja uma sementinha, né, para dividir com vocês aqui uma reflexão que eu acho bacana e importante e que contribui muito para a nossa vida, né, para a gente viver saudável durante todo o tempo que a gente estiver vivo, né, o máximo possível, né, de saudabilidade, de estar saudável o máximo possível que a gente estiver vivo, né. Então é isso, gente. Talvez mais pra frente eu faça cursos relacionados. Não. Eu vou fazer curso de saúde, mas não, isso sobre exercício não. Bom, enfim, vão vir muitos cursos pela frente aí quando vier eu vou lançando e vou falando pra vocês. E é isso aí então, gente. Então eu vou finalizando esse vídeo de hoje, né? Querendo dividir essa parte de atividades físicas e o quanto elas são importantes na nossa vida física, mental, emocional, espiritual, consciencial, energética toda, né? Então é isso, gente. Então eu vou finalizando aqui esse vídeo de hoje, né? Dividindo isso com vocês. Espero que de alguma maneira contribua para a vida de vocês, né? Esse aprendizado. E lembrando também que eu também estudo a saúde faz 30 anos, gente. Eu tenho meu trabalho que eu desenvolvo de cura e saúde, né, que eu ofereço um atendimento individual para as pessoas, e daqui a pouco eu vou começar a criar os meus cursos, meus workshops, minhas palestras sobre adoecimento e cura, né, como a gente se adoece, como a gente se cura, né. Então, em breve vou lançar esse curso também, né, e aí fiquem atentos que no momento próximo agora, que é um dos próximos cursos que eu vou lançar. Aí é isso, né, aí eu vou avisar todos vocês. Então, gente, é isso, né? Então, eu vou finalizando esse vídeo de hoje. Espero que tenha contribuído para vocês. Quem tiver dúvidas, sugestões dúvidas sobre esse assunto, sugestões de assuntos relacionados a isso, né? Coloca nos comentários aí embaixo também, né? Agora eu quero ficar cada vez mais presente aqui na interação com todos vocês, né? Então, por favor, quem tiver dúvidas, que gostou, não gostou, ou queira dar sugestões, ou fazer acréscimos, ou comentários, coloca aqui para mim embaixo no vídeo aqui os seus comentários, porque isso me serve de mais de pauta, né? De tema para fazer novos vídeos, para dividir mais coisas com vocês, ou tirar dúvida não, né? Ou tirar até dúvidas relacionadas no que eu sei, se é sobre felicidade ou sobre cura, né? Também tirar dúvidas. Enfim, coloque seus comentários aí embaixo, que dúvida que vocês tiverem, que vocês gostaram, não gostaram, o que vocês querem, não querem, se foi importante, se não foi importante, o que vocês gostariam de ouvir, para eu poder começar a trazer cada vez mais coisas para vocês. Eu tenho uma lista de assuntos que eu vou trazer para vocês aqui, nos vários assuntos que eu trago aqui no canal, né, das várias áreas, né, de felicidade, autoconhecimento, saúde, relacionamento, autoconhecimento, várias áreas, né, e aí, além de ter a minha lista de assuntos que eu acho que são bacanas que eu vou colocando lá, eu também quero ouvir no comentário de vocês, que assuntos vocês querem ouvir, para eu poder trazendo para vocês cada vez mais assuntos que vocês queiram, para poder alimentar cada vez mais todos vocês com o que eu tenho para dividir de conhecimento. Beleza, gente? Então é isso. E aí, para finalizar aqui de novo, antes de finalizar, lembrem, quem quiser o curso de Mentoria em Felicidade, gente, lá, ó, quem quiser o curso de Mentoria em Felicidade, meu treinamento em Felicidade, eu, treinador da felicidade, quem tiver interesse e gostar, entra no meu site aí, que vai estar aqui na descrição do vídeo, e aquilo que eu falei no começo do vídeo também, e é isso aí, gente. Quem quiser, meu trabalho de Mentoria em Felicidade está aqui para poder auxiliar vocês também, beleza? É isso aí, gente, ó, vai estar aqui no link aqui na descrição, tá? Quem quiser é só ir lá. Então, é isso, gente. Então, bom, muito prazer ter falado com vocês agora aqui, né? Fazia tempo que eu não fazia vídeo para vocês, né? Então, muito prazer estar aqui de novo, presente com vocês. Obrigado por estar aqui, obrigado porque é um prazer para mim dividir esses conhecimentos com vocês. Esse é meu trabalho, né? Que só começa agora, de muitas e muitas coisas que eu vou fazer. Em breve também eu vou ter um livro que eu vou escrever, tá? Que eu já comecei a desenhar o roteiro dele. Eu vou escrever um livro sobre felicidade. Já tem um roteiro já pronto, daqui a pouco eu vou começar a escrever ele, então em breve não, em algum momento aí no futuro vai ter um livro sobre felicidade para vocês, super bacana,
Eu também tive ideia do que de fazer um documentário. Eu vou fazer um documentário sobre a felicidade também, para levar para vocês, e isso também em algum momento vai acontecer. Vou começar a fazer as programações para começar a desenhar tudo ele para entregar para vocês, né? Então, da mesma forma que existiu alguns anos, 10, 15 anos atrás, um documentário chamado Eu Maior, né? Que é super bacana, é recomendado quem quiser, vai lá no YouTube e coloca documentário Eu Maior, é bem bacana, vale a pena. Eu vou fazer um documentário nesse estilo também, para levar para todos vocês, para eu poder levar todos os meus estudos de 20 e poucos anos sobre a felicidade. 20 anos agora, até lá, vai ter mais anos ainda, né? Então, em breve vem muita coisa, vem livro, vem documentário sobre a felicidade, é muita coisa que eu tenho para trazer para vocês. Só estou começando mesmo, né? Então é isso, gente. Um prazer estar com vocês. Muito obrigado por tudo. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Quem está assistindo agora, quem está assistindo no futuro, quem está assistindo no passado aí. Tudo de melhor para vocês, gente. Então, obrigado pela presença, obrigado por assistirem, obrigado por compartilhar e dividir com vocês aqui todos os conhecimentos. E até os próximos vídeos, que já nas próximas semanas já tem mais conteúdo bacana para vocês. Beleza? É isso aí, gente. E para terminar aqui o vídeo, como eu sempre termino, queria falar para vocês a frase que eu sempre gosto de falar, que é o quê? Que é como eu sempre termino, que é o quê? Que a vida é uma escola e somos todos o quê? Alunos. Sempre aprendendo. Beleza? É isso aí, gente. Valeu, um abraço para todos e até o próximo vídeo. Valeu, gente!